Então, pessoal, como prometido, hoje a gente vai mostrar como configurar a nossa estação meteorológica, ou estação do tempo. A gente já fez um unboxing no vídeo anterior. Então, primeiramente eu vou apresentar aqui. Essa parte aqui de cima, ele demonstra o sensor remoto. É onde a base, que é essa aqui, ela pega o resultado do sensor que está lá fora da casa, da temperatura externa, e aqui está em graus centígrados, ok? Aqui é o símbolo da temperatura. Aqui do outro lado tem a indoor sensor, no caso é o sensor da própria base, que mostra a diferença entre a temperatura aqui dentro e lá fora da casa, ok? Aqui no meio tem o forecast, que é o que? É a previsão do tempo. Ele faz uma animaçãozinha aqui. Se tivesse chovendo, ele demonstraria chuva, ok? Demonstraria chuva, sol, como aqui está, ensolarado, e se fosse o caso, neve também, né? Ok? O que mais? Aqui ele tem o trend. Trend quer dizer o que? Tendência. É a tendência. A tendência, ela tá setinha reta, está dizendo que permanece, vai continuar estável. Aqui a temperatura também tem a tendência. A tendência é continuar nessa mesma temperatura aqui, olha, a seta para continua reta. Aqui dentro também tem a seta de tendência, que é o trend, dizendo que aqui dentro de casa a temperatura tende a permanecer a mesma. Aqui demonstra a umidade relativa no ar dentro do ambiente, dentro de casa, indoor, ok? E aqui a tendência da umidade relativa no ar lá fora. Tem uma pequena diferença, ok? Aqui tem o alerta. Isso daqui a gente vai explicar depois. E aqui, deixa me ver. Ele está no... Aqui dá a data. A data. E o mês, o dia, a hora e também alarme. Nessa outra parte aqui, ele faz também uma animação com relação às fases da lua, ok? E nessa parte aqui de baixo, ele mostra o que? Com relação à pressão do ar. É dada em HPA, que é o sistema hectopascal, que é o sistema mais comum de medição, de aferição de pressão do ar, ok? Outra coisa interessante é essa animação que tem aqui. Aqui é o nosso estado de conforto com relação à umidade, ok? Ele mostra essa carinha aqui, deixa eu aproximar. Como se tivesse... Aí ele cita aqui, confortável, certo? Mas ela, à medida que a umidade aumenta demais ou diminui, ela também muda essa animação desse... É um emoji. A carinha mais triste, mais suando mais, tá? Então é uma animação. Agora vamos para a configuração propriamente dita. Primeiramente, a gente tem que conhecer os botões que ele tem. Aqui a parte de trás, ele apresenta alguns botões. Não sei se vai ficar visível, mas vamos lá, vamos tentar. O primeiro botão, ele tem tipo um brilho, e esse primeiro botão aqui, ele vai servir para isso aqui, para essa função aqui. Ele é um dimmer, que ele vai colocar o brilho da tela da nossa estação nessa maior, menor, 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 quase apagado, né? São 4 fases e ele volta aqui para a fase que a gente estava, que é com brilho total, certo? Outro botão é o segundo botão aqui, ele tem memória, tem memo, aqui é o brilho, que é o de brilho, memo, e aqui é o botão que significa a temperatura. Então vamos lá, o memo. Para que serve o memo? O segundo botão. O segundo botão
Memo, ele vai demonstrar o quê? Eu apertando nele, ele vai demonstrar a máxima temperatura que houve. E se eu apertar de novo a máxima e a mínima durante a marcação da nossa estação do tempo, certo? Então você clicou máximo, clicou novamente mínimo, ele mostra o que houve de mínimo. Aqui, como eu reiniciei a estação, continua a mesma. Mas digamos que atingiu 40 graus ou atingiu 16, ele vai mostrar a máxima e a mínima, ok? Então, o nosso terceiro botão, como eu já mostrei, é esse daqui. Deixa eu ver se foca legal. É um botão que significa um termômetro, ok? Termômetro. Aí, esse botão, você pressionando esse terceiro botão na parte de trás, ele vai mostrar o que? O termômetro. Aqui, nessa parte aqui, ele vai alertar. Você vai definir um valor para alertar uma temperatura máxima ou mínima, ok? Tá vendo o símbolo de temperatura aqui, máxima ou mínima? Você apertando aqui, ele fica alerta, certo? Então você segura no botão de trás, olha, e ele começou a piscar aqui para você definir qual é a máxima temperatura, tá vendo? A setinha aqui para cima, piscando. Aí você com o botão, aqui tem um botão menos e mais, atrás, menos e mais, ok? Menos e mais, ó, menos e mais. Você vai definir o que você entende por maior temperatura. Maior temperatura, você segura aqui, olha, e define a maior temperatura. Definiu a maior temperatura, com o botão menos e mais, você aperta de novo, ele vai agora para tá piscando a menor temperatura. Então você vem lá aqui atrás no botão menos e mais e você vai definir a menor temperatura para ele o que? Alarmar. Para ele dar o alarme aqui, tá vendo? O sinal de alarme aqui, olha. Ok? É assim que se define o alarme, ok? Aqui ele está alarmado, olha. Se eu apertar de novo, ele desativa o alarme de temperatura, ok? Então aqui ele está alarmado. O outro botão que a gente vai ver, mais menos, esse botão aqui vai servir para muita coisa. Por exemplo, a gente aumentou, definiu com mais ou menos qual é a maior temperatura e definiu também qual é a menor temperatura para o alarme da estação, certo? Quando atingir uma certa temperatura, ou máxima ou mínima. Outro botão que nós temos é o botão do alarme. Aqui sim, é um alarme, esse aqui é um alarme como um qualquer de relógio. Então, a gente apertando aqui, olha, eu vou apertar nele aqui, e ele aqui na frente vai definir o alarme. Olha aqui, 6h30, ok? 6h30. Se eu segurar nele aqui atrás, ó, 6h30. Se eu segurar, ele vai começar a piscar. E eu com mais e menos aqui atrás, olha, 6h30, eu vou botar 7. Aí aperto aqui no outro botão. Aperto aqui no botão de alarmar novamente. Aí vou para o 30. O 30 mais ou menos. Aí eu vou definir, eu vou botar 7h28. Aliás, 7h28. 7h28, pronto. Vai alarmar de 7h28. Eu aperto novamente aqui no botão de alarme e ele já configura, ok? E eu encerro aqui. Encerro aqui. Pronto, ele já definiu o alarme. Esse é a primeira parte que a gente definiu dos botões. Agora aqui atrás tem o último botão, que é esse aqui do lado do alarme, mais menos, né? Menos mais, aliás. Alarme e agora o botão de configuração, que é esse aqui. Eu vou apertar
E esse vai definir um monte de coisa. Vamos lá, eu vou apertar, segurar um pouquinho. Primeira coisa que começa a piscar é 0 graus Celsius. Então no botão mais ou menos eu vou definir se eu vou escolher graus Celsius ou Fahrenheit, que é a unidade utilizada nos Estados Unidos. Mas a maioria dos países hoje usam o grau Celsius. Então vou escolher grau Celsius. Escolhi grau Celsius, venho aqui no botão de configuração, confirmo e ele vai para a próxima etapa. A próxima etapa ele vai escolher aqui o sistema, a unidade de aferição da pressão do ar. HPA é o sistema hectopascal, que é o sistema mais utilizado para a aferição de pressão atmosférica ou pressão do ar, ok? Então vou deixar nesse aqui. Voltou aqui a configuração, não pode demorar, que ele muda rápido. Então HPA, eu confirmo essa daqui e vou para a próxima etapa. Próxima etapa ele pergunta se eu quero a hora em 24 horas ou 12 horas. Se eu quiser em 12 horas, é só vir aqui no botão mais e menos e mudar, olha. Mas eu prefiro utilizar o sistema 24 horas. E confirmo aqui atrás no botão de configuração. O ON é a próxima fase, ON ou OFF. ON ou OFF quer dizer o quê? Se eu tiver no ON, as informações do sensor remoto vão ficar disponíveis. Se eu botar no OFF, essas informações não serão disponíveis, ok? Então vou botar no ON, ok? E confirmo aqui no botão aqui de trás de configuração. 0 é o seu horário. Se você quiser botar hora a mais ou a menos, você aumentaria 0,1 com mais e o menos aqui, por exemplo, 0,1 ou 0,2 ou diminuiria. Isso aqui é para sua hora aumentar uma hora, tipo horário de verão, aumentar uma hora ou diminuir, ok? Mas eu deixo no 0, que é a hora normal. A próxima coisa aqui é definir a hora. Definir a hora. Então, que hora é essa? Eu vou olhar aqui. São 15 horas. Então, eu vou aqui no mais e no menos. E 15 horas. 15 horas e quantos minutos? E 9 minutos. Então, eu vou aqui. Aperto aqui para confirmar a hora. Vou para 1 minuto e 15 minutos. E 9 minutos, aliás. Eu vou reduzir aqui para 15 horas e 9 minutos. Confirmo, sempre naquela mesma tecla. Agora ele apareceu aqui dia e mês. Então, dia e mês, eu vou no mais e no menos. Ele fugiu da configuração. Vou lá de novo. O ano, eu vou botar no mais e no menos, vou botar 2022, ok? E confirmo aqui, sempre confirmando aqui. Confirmei, ele vai para o mês. O mês é o mês 1, coincidentemente já está no mês 1, mas se não fosse, eu iria aqui para o mais e o menos, olha, e botaria o mês correto. Mas o mês é o mês 1, então mês 1 aqui, ok? Agora confirmo aqui. Agora o dia 1º, se fosse o dia 2, vou no mais e no menos, olha. Aqui é o dia. Lógico que hoje é dia 2, então eu vou no menos. No menos. Dia 2. E confirmo aqui. Confirmei. Aí aqui agora é a hora de escolher a linguagem. Aqui primeiro tá em GE, que é Germany. Aí eu vou no mais e no menos, que eu não quero em alemão. É Germany. Vou no mais. FR França, não. SP. IT Itália. DU é Dutch, é Holanda.
DA é Danish, que é Dinamarca, é em inglês. Eu vou configurar em inglês e aceito. Ele já botou que é domingo, Sunday, SU, e está configurada a hora. A data como todo, né? Está confirmada a data como todo. Tanto a hora, o dia, o mês, o dia da semana e o ano, ok? A gente já viu então aqui o alerta e já viu também o despertador. E aqui, como eu disse a vocês, essa animação é para confirmar o seu estado de conforto. Ele vai fazer uma animação, se a umidade estiver muito baixa ou muito alta, com certeza ele muda essa carinha aqui, esse emoji, ok? E é basicamente isso aí. Se vocês gostaram, dá um like. Sim, faltou eu falar aqui as fases da lua. Aqui ele também vai ter uma animação mostrando as fases da lua. Olha, aqui agora não entendo muito bem disso, mas creio que seja a lua crescente agora. Pessoal, uma coisa que eu queria confirmar também é sobre isso aqui. Tem um sensor aqui, tá? Que é o sensor, deixa eu mostrar aqui, do brilho. Caso a tela entre em descanso, é só você passar o dedo aqui, olha. Ela é sensível, você passa o dedo aqui e se ele fechar, se ele tiver com o sensor fechado assim, olha, totalmente fechado, você passa o dedo aqui, você passa o dedo e ela reativa a tela, ok? Outra coisa, com relação ao alarme, o despertador, né? Também, olha, eu vou passar o dedo aqui, a tela está em descanso, eu vou passar, a tela acendeu. E o despertador também tem o snooze, que é aquela função que todo despertador tem. Se ele está despertando e você quer que ele só entre em soneca, no modo soneca, você passa o dedo aqui, ele para de tocar, de despertar e volta a despertar de acordo com os minutos que você definiu, ok? E como é que você define esses minutos? Vou mostrar agora, tá certo? Vou aqui em despertador, né? O alarme do despertador aqui atrás. Vamos lá. Primeiro eu vou deixar a tela aqui bem ligada direto. E vou em despertador aqui atrás. Despertador. Ele começou. Eu vou apertar aqui para definir o despertador. Já fiz isso anteriormente, hein? Despertador começou a piscar aqui, olha, 7h28. Eu defino 7h28. Vou deixar os 7h28. Pronto. Agora, depois de definir a hora e o minuto, aí ele começa a piscar aqui. Esse 0,5 são 5 minutos da soneca, ok? Quando eu passar o dedo aqui em cima, certo? Passar no sensor para ele parar de despertar, ele vai entrar no modo soneca e eu vou definir quantos minutos depois ele vai tocar. Agora tá 5, olha. Eu posso botar 6, 7, não sei, 2 minutos depois, você que define isso. Vou botar 5, 4 minutos, off não. Eu vou botar 6 minutos, ok? Então, se o seu despertador toca, você passa o dedo aqui em cima, olha, entra no modo soneca e você definiu que 6 minutos depois, ele vai tocar novamente. A cada 6 minutos, se você passar o dedo, ele entra no modo soneca novamente, ok? Faltou colocar isso aí. Então é isso aí, ok? Enfim, se vocês gostaram, dá um like, compartilha, se inscreve no canal, para que a gente possa postar novos vídeos com dicas, coisa interessante. O nosso canal é um canal de curiosidades e dicas. Então, valeu.